Mesmo para você que está iniciando aí no mundo do desenvolvimento low code, mais especificamente com Power Apps, é indispensável que você conheça alguns termos, alguns conceitos que são extremamente relevantes, tanto para desenvolvimento low code como em qualquer outro desenvolvimento relacionado aí ao mundo da programação, linguagem de programação, eu diria que no ramo da informática como um todo. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para você aqui os 4 pilares que você precisa aprender para ter um bom aprendizado aí relacionado ao Power Apps. Aqui no meu monitor, eu coloquei uma foto aqui que eu achei no Google, bem interessante. Perceba que hoje, praticamente no mundo da informática, toda a programação, ela é o que a gente diz orientada a objeto, né? A informática, a computação, a linguagem de programação, ela tenta emular o que tem no mundo real. Então, por exemplo, aqui um animal, um cachorro, por exemplo, né? A gente pode dizer que o cão, o animal cão aqui, ele representa a classe. E como qualquer classe, que no caso, através da classe eu posso instanciar um objeto, ela possui atributos e métodos, né? Ou seja, as características, as propriedades, né? Então, por exemplo, aqui no caso do cachorro, o cachorro tem uma altura, o cachorro tem um peso, o cachorro ele tem um método, ele tem alguns métodos, né? Ou seja, algumas ações que este objeto, que esta classe, né, cachorro, pode fazer, que é correr, brincar, comer, latir e assim sucessivamente. Então, trazendo para o desenvolvimento low code, a gente pode vir aqui e falar sobre o Power Apps. No caso do Power Apps, nós temos aqui conceitos semelhantes. Nós temos o que nós chamamos de controles, propriedades, funções e métodos. Esses são os 4 pilares que você que está aprendendo sobre Power Apps tem que estar muito claro na sua mente que cada um deles, o que cada um deles faz, né? Então vamos lá. Primeiro, o que seria um objeto? O que seria aí um objeto aqui dentro do ecossistema do Power Apps? Tudo que você vê aqui, ó, na tela, por exemplo, aqui o que a gente chama de controle, nós também podemos chamar de objeto. Por quê? Porque um objeto nada mais é do que um elemento que possui atributos, que possui características e que possui também métodos. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar esse botão, vamos só deletar aqui essa imagem, se eu pegar esse botão aqui e colocar esse botão na tela, esse botão aqui, ele é um objeto. Por que ele é um objeto? Porque sendo ele um objeto, esse objeto ele possui propriedades. Então eu posso aqui dentro do estudo do Power Apps consultar essas propriedades aqui do meu lado direito, né? Aqui ó, eu posso ver se a posição desse botão, né? Se eu mudar aqui ó, perceba que ele foi pro lado direito, se eu aumentar aqui ó, ele desce um pouco, se eu aumentar aqui ó, ele vai descer ainda mais. Então perceba que eu estou alterando as propriedades desse objeto. Esse objeto ele tem um tamanho, ele tem uma largura, ele tem uma altura, ele tem aqui uma propriedade de cor, né? Ou seja, aqui ó, ele está com essa cor aqui ó, eu posso alterar aqui pro vermelho, por exemplo. Eu percebo que eu alterei aqui a propriedade cor deste botão, ou seja, deste objeto. Então, nós temos diversos objetos aqui, né? Como o próprio botão, nós temos aqui uma galeria, seja vertical ou horizontal. E como qualquer outro objeto, ela possui também atributos. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, né, na galeria, a galeria também tem aqui, ó. Perceba que eu estou aumentando ali, ó. Não sei se você vai conseguir ver ali, ó. Olha lá. 530 no tamanho, 514, 498, 484 e assim sucessivamente. Então perceba que este objeto galeria, ele possui também atributos. Os atributos também podem ser alterados aqui também nessa aba aqui, ó. Então eu posso alterar aqui, eu estou com a minha galeria selecionada, e aqui eu posso vir aqui, ó, alterar a propriedade X, que é o eixo X, que nesse momento está como 17, se eu colocar aqui ó, 100, ele jogou mais para o lado direito da tela. Se eu aumentar aqui para 300, ó, perceba que ele está jogando o meu objeto mais para o canto ali da tela, ao lado direito da tela ali. Assim como também eu posso alterar o atributo Y, que é a altura do elemento, tá? 175, se eu colocar 300, ó, perceba que ele jogou a minha galeria para baixo. Se eu diminuir aqui, ele jogou a minha galeria um pouco para cima. Então, eu acho que já deu para você entender aqui um pouco sobre o que é um objeto e os seus atributos. E, portanto, todo o objeto possui atributos. E, obviamente, esses atributos eles podem ser alterados, eles podem ser modificados e são, na maioria das vezes, alterados para que a gente possa realmente aí desenvolver o nosso aplicativo, desenvolver aqui o nosso aplicativo de maneira a alcançar aqui as regras de negócio, né? Agora, um outro conceito também que precisa ficar muito claro para todos vocês é que, além do objeto possuir os seus atributos, o objeto, no exemplo lá do animal, no exemplo do cachorro, ele também pode ter uma função, ele pode ter ações, ele pode ter eventos associados a ele pode ter funções associadas a este objeto. Voltando aqui, por exemplo, do botão, eu vou inserir aqui de novo o botão, e aqui selecionado o botão, eu vindo aqui nessa caixa onde eu posso acessar tanto os atributos, como também os eventos, eu posso atrelar a este botão uma função. Então, por exemplo, aqui ó, nessa propriedade chamada onSelect, ou seja, que é um evento, que eu vou chegar lá, ou seja, ao selecionar esse botão, eu posso vincular uma função, né, que faça alguma automatização para mim, de maneira que ao clicar nesse botão eu quero startar uma determinada ação. Por exemplo,
eu posso vir aqui, Notify, né? Ou seja, colocar aqui uma notificação, o botão foi clicado. Apenas isso. Posso vir aqui, colocar essa notificação, eu vou aqui iniciar o meu app aqui, ó, e ao clicar, olha lá, o botão foi clicado. Perceba que no meu objeto botão, eu associei uma função. Criei uma função, tá vendo aqui, ó, o símbolo de função, que está associada à minha propriedade onSelect do meu objeto botão, onde eu coloquei aqui uma função pedindo para que ele colocasse aqui uma notificação ao clicar nesse botão, né? Então, falando sobre função, nós temos várias funções, né? Eu posso vir aqui, pular aqui uma linha, né, para poder separar aqui as sentenças. E eu posso também, por exemplo, colocar aqui, sei lá, today, né, que é uma função que pega a data de hoje, né? Entendeu? Eu posso, de repente, pegar, posso colocar essa função numa variável, por exemplo, set var today, beleza? Ou seja, eu estou colocando dentro da minha variável, né, que eu estou setando. Perceba que tanto na minha propriedade onSelect, eu posso também instanciar uma variável. Assim como eu posso criar uma função, eu posso também criar aqui uma variável e jogar aqui essa função, que é today, ela é uma função, joguei aqui na minha variável. A partir do momento que eu tenho essa variável, essa variável, a partir deste evento, eu posso vir aqui, colocar um controle aqui de texto, por exemplo, e aqui neste controle, ou seja, neste objeto, associe controle ao objeto, e da mesma forma como a questão do botão, no objeto, ou seja, no controle de texto aqui, como sendo um objeto, ele também possui as suas propriedades. E na propriedade text, que está escrito texto, eu posso simplesmente atribuir aqui o valor da minha variável, que neste caso também pega o valor da função today. Então olha só que interessante. Eu vou aqui apertar o Ctrl para simular aqui o start do meu app, né, para não ter que clicar aqui, ó. Tá vendo ali, ó, visualizar o aplicativo com F5. Então eu posso clicar aqui, ó, e simular. E perceba que ele, ao clicar aqui no botão, o que ele fez? Ao clicar nesse botão, ele pegou a função Notify, jogou aqui na tela a minha notificação, ele pegou, instanciou aqui a minha variável, ele setou a minha variável var today e colocou a função today dentro da minha variável. E eu disse que no meu outro objeto, né, no meu outro controle de label, ele mostrasse ali o valor que estava contido na minha variável. Então perceba que nesse pequeno exemplo, você já consegue ver claramente o que é um objeto, que é associado a um controle aqui dentro do Power Apps. Você entendeu aqui que é uma função, existem diversas funções aí, né, dentro desse ecossistema do Power Apps, que nós utilizamos aqui a linguagem PowerFX. E agora, inconscientemente também, eu já introduzi para você aqui o conceito de eventos. O que é um evento? Um evento nada mais é do que qual a ação que ocorre, ou seja, ao fazer determinada ação, ao clicar no botão, quando a tela ficar visível, ou seja, a partir do momento que a tela ficar visível, o que eu quero que aconteça? Né? Ou seja, a partir do momento que eu iniciar aqui o meu app, no Start Screen, no Start, o que eu quero que aconteça? Eu percebo que é um evento, né? Então, voltando aqui, por exemplo, do botão, eu tenho aqui, por exemplo, um evento chamado onSelect. Então, um macetezinho aí, que você vê, toda a propriedade que você vê como onSelect, onVisible, tá vendo? OnSelect, eu tenho aqui na própria propriedade onVisible, né? Ou seja, ao ficar visível, ao selecionar, e tantas outras. Quando você vê esse tipo de propriedade, você pode inserir nessa propriedade que a gente chama de comportamental uma função ou um evento. Ou seja, o que você quer que aconteça quando esse evento ocorrer. Então, por exemplo, aqui, né, a gente acabou mexendo aqui no onSelect, né? Então, no onSelect, ou seja, ao clicar no botão, eu quero que aconteça isso, isso e isso. Eu poderia também fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl X aqui, tá? Então, ele vai dar um erro aqui porque a gente excluiu. E eu vim aqui na minha tela inicial, e de novo, o que é uma tela? Uma tela nada mais é do que um objeto, ou seja, ele é um controle aqui dentro do Power Apps, como um botão, como um seletor de dados, como um retângulo, como uma galeria, como um ícone, né, como um layout, como todos esses controles, nós temos também um controle de tela. Nós temos um objeto de tela. E por ele ser um objeto, ele possui o quê? Ele possui propriedades e métodos associados a ele. Então, aqui no objeto tela, eu posso vir aqui em seus atributos e perceba aqui onHidden, onVisible, como eu falei. Então, ou seja, ao ficar visível, o que você quer que aconteça na tela? Ó, eu posso criar coisas, né? Eu posso iniciar um processo automatizado, eu posso setar variáveis, eu posso criar várias coisas. Então, por exemplo, aqui no nosso exemplo, eu posso fazer isso. Ou seja, a partir do momento que essa tela se tornar visível, eu quero criar uma notificação e eu quero setar essa variável chamada today e colocar lá no meu controle direito. Vamos ver isso acontecendo? Então, eu vou aqui sair e olha, ele está dando um erro aqui, ó, mas se eu for aqui na tela de menu, ou seja, nesse momento a minha tela inicial ela não está visível. A propriedade onVisible dela está falso. Mas se eu voltar, a propriedade onVisible da tela inicial passará a se tornar true. E estando true, eu quero que ela faça aquelas ações que eu programei ali. Vamos ver isso acontecer? Olha lá.
Perceba, ele colocou aqui a notificação e ele setou aqui a data de hoje no meu label. Então perceba, pessoal, esses conceitos são muito importantes, eles são os 4 grandes pilares, eu diria, para você aprender não só Power Apps, mas eu diria que praticamente toda a informática, toda a linguagem de programação, principalmente orientada a objeto, ela tem esses pilares, né? Objetos, propriedades, funções, métodos, né, e eventos são conceitos aí que precisam ficar realmente muito claros para você, e isso vai facilitar muito o seu entendimento e vai abrir um leque de opções para que você realmente desenvolva aí apps incríveis utilizando o Power Apps. Pessoal, vídeo de sexta-feira, que será postado no mesmo horário aqui, às 18 horas, aqui no canal Deirando Tech, eu vou falar por que você deveria aprender Power Apps em 2023. Então você aí, meu amigo, que está pensando em trocar de carreira, você que tem aquele amigo que está desiludido um pouco com a carreira que está e que pensa em entrar aqui no ramo da tecnologia, enfim, eu peço que você convide esse amigo para que na sexta-feira, no vídeo das 18 horas, ele entre aqui no nosso canal. E, inclusive, uma boa sugestão é que você acione o sininho para que você receba a notificação quando nós postarmos o vídeo, porque eu vou falar por que eu vou colocar aqui algumas informações bem relevantes, te convencendo por que você deveria aprender Power Apps em 2023. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e